O Palatório Livre e a Vida Melhor FM têm a honra de estar com a doutora Raíssa, diretamente de Porto Seguro. Bem-vindo ao Paraná. É uma honra falar contigo, conheço o teu trabalho, acompanho há muito tempo, sei da tua luta e sei da tua coragem. Então eu queria entender o que aconteceu do começo do Covid até agora e quais são os pontos que a senhora destaca na mudança desse paradigma na cabeça do brasileiro. Primeiro é uma alegria estar aqui, né, com um trabalho tão bacana de vocês, parabéns também pelo trabalho de vocês. E acho que o que é importante para todo mundo entender, primeiro, quando quando a pandemia começa, nós não sabíamos de nada. A gente não tinha nada, estou falando lá de 2020, quando tinham os primeiros casos. O que que nós tínhamos naquela época? Publicações falando de drogas reposicionadas, em que poderiam Em tese. combater o vírus em laboratório. Eles viram que funcionava in vitro. Então, ou seja, no laboratório, aquelas substâncias reposicionadas combatiam o vírus. Mas para ter validade, eu precisava de testar em humanos. Como é que eu faço isso em pandemia? Quando eu saí de Belo Horizonte, onde eu fiz 25 anos da minha medicina, e cheguei em Porto Seguro, numa cidade um lugar onde movimenta centenas de milhares de pessoas nos períodos de turismo. Chegam lá a 250, 300 mil pessoas por temporada, a mais dos seus 180 mil moradores. Mas é uma cidade que tem baixo número de leitos. Quando eu cheguei em Porto Seguro, o que que me fez ir tentar o tratamento precoce? Não vamos deixar esses pacientes internarem. Então, naquela época, começamos a tratar. Só que fomos vilipendiados. Não era para tratar essa doença. Essa doença tinha que passar batido em 2020 sem tratamento. Naquela época, nós tínhamos uma medicina que se levantou, dizendo: peraí, vamos tentar. Começamos a tentar, e o grupo médico, naquela época, ficou dividido. Um grupo que estava esperando as evidências científicas e um grupo que falou: não, vamos para o fronte, vamos tratar. Então a medicina rachou ali, entre os acadêmicos e que queriam a evidência para começar a fazer, e aqueles do front, que, como eu, assim eu fiz em Porto Seguro, aconteceram várias linhas de frente no Brasil todo e no mundo todo. Mas esses 2 grupos caminharam e muitos, trataram, e ao longo do caminho eles foram deixando, eles foram ficando para trás. Muito bem. Nós vimos os processos acontecerem, Ministério Público, Conselho Regional de Medicina de vários estados foram atrás dos médicos que trataram, e o que me chama a atenção, Douglas, é que nenhum médico que deu dipirona para os pacientes, ou que manteve os pacientes internados apenas com soro, esperando eles evoluírem, responderam o processo. Talvez as famílias nem sabem o que aconteceu quando eles estavam isolados dentro dos hospitais. E você não viu o processo dessas pessoas que estavam com o paciente com Covid grave. Perfeito. Muito bem. Mas passamos, ao longo do tempo, quando as vacinas chegaram em 21 e elas tiveram uma supervalorização que o próprio Congresso americano colocou, e aí quem não teve a oportunidade de assistir, de ler o documento, vale a pena, o Congresso americano publica aqui mais de 500 páginas dizendo, demonizaram as substâncias reposicionadas, supervalorizaram as vacinas. Só que a medicina, na sua entidade de saber e de médicos renomados, competentes, com currículos brilhantes, essas pessoas, eh, elas mantêm o mesmo discurso de que Covid não tem tratamento e que a única forma era tratar a vacina. Essas pessoas estão em cadeira de poder. E na hora que nesse momento, que nós estamos aqui em 25, nós estamos em maio de 25, nós temos documentos comprovando o que que a Pfizer teve nos seus estudos. Nós temos centenas de milhares de trabalhos científicos que colocam que as substâncias reposicionadas têm efetividade na doença. Nós temos esse grupo médico que está sentado em cadeira de poder não reconhecendo aquilo que a medicina foi avançando. Então, e ainda a gente ainda tem algo que foi muito ruim para a nossa parte científica, que foram as revistas serem dominadas pela Big Pharma. Médicos americanos denunciando que mais de 10.000 publicações comprovando que a doença Covid tinha tratamento foram retiradas das revistas científicas. Quando a Pfizer, especialmente em alguns estados americanos, ela passa a ser processada, as ações da Pfizer desvalorizaram, especialmente no estado do Texas, onde pessoas que foram famílias que perderam entes processaram a Pfizer, pessoas que ficaram com sequelas definitivas processaram a Pfizer, e um dos estados que mais processou a Pfizer foi o Texas. Eles se balizavam nas publicações que comprovavam que a doença era tratada. Então, se eu tenho um vírus novo com doença tratada, eu não posso ter vacina experimental. Tiraram publicações que comprovavam que a doença tinha tratamento, então nós ficamos ainda num limbo. Mas espera aí, eu tenho ou não tenho comprovação científica que a doença é tratada? Nós ainda vivemos uma crise na ciência de discurso, de posições, de defesas de pessoas que são a favor e que são contra, dizendo: não tenho, eu não tenho comprovação científica, mas eu não tenho porque foram retiradas.
Eu posso dizer que eu sou uma cientista da ponta. Eu sou uma cientista que peguei as substâncias, apliquei nos meus pacientes e fui vendo que melhorava. E eram esses vídeos que eu fazia lá atrás, as drogas reposicionadas. Eu pegava as drogas reposicionadas e ia vendo e aprendendo com os outros países que estavam com a fase avançada da doença. Enquanto Marina Bucari estava na Espanha vendo a doença inflamatória, a gente estava recebendo os primeiros casos em Porto Seguro. A gente aprendia com a colega e a gente foi pegando com responsabilidade, seguindo um princípio da bioética que é fazer a benevolência sem maleficência. Eu vou fazer o bem e não fazendo o mal. Então, com essa responsabilidade, com o princípio da autonomia que o Conselho Federal de Medicina nos dava, isso me fez andar passo a passo, aprendendo com colegas, ligando para vários serviços, buscando aprendizado numa curva de crescimento rápido. Então, eu não tinha a ciência publicada, eu tinha a ciência prática, que era uma ciência observacional. Só que essa ciência observacional, ela me fez ter 7.000 atendimentos em Porto Seguro com um óbito de tratamento precoce. Então, isso me fazia ter segurança no que eu falava. Aí, quando a gente vê as publicações, você vê que elas têm um viés de interpretação, elas têm um viés de pacientes, colocam essas drogas reposicionadas nas fases avançadas da doença sem entender a doença. Então, hoje, o que nós temos hoje em maio de 2025? Nós temos pessoas que falam, e na minha opinião, elas se colocam num posicionamento de dizer assim: eu não estou estudando mais Covid, eu parei de estudar Covid, eu não estou entendendo mais Covid, eu estou focado na minha especialidade. Só que a síndrome Spike, aí eu falo para a sua audiência, a síndrome Spike, ela afeta todas as especialidades, porque a pessoa teve a doença Covid, a pessoa teve imunização Covid, a proteína Spike, que é responsável do adoecimento da síndrome Spike ou dos adoecimentos dos órgãos, em todos os órgãos. Holístico. Então eu tenho o neurologista com alteração de memória, alteração cognitiva, eu tenho o otorrino com as alterações de zumbido, alterações de mais rinite, eu tenho o gastroenterologista, porque eu tenho problemas que são digestórios e alterações do colo, da questão intestinal, eu tenho o cardio com pericardite e miocardite, eu tenho o pneumo com mais doença asmática, eu tenho mais problemas de fibrose pulmonar pós-Covid, eu tenho a ginecologia obstetrícia com os abortamentos e com as fertilidades comprometidas, eu tenho a ortopedia com síndrome miofascial, que é inflamação multissistêmica, eu tenho a reumato com mais número de doenças autoimunes explodindo, eu tenho vascular com vários problemas de varizes circulatórios, com trombos periféricos e trombos sistêmicos, eu tenho a dermato com várias lesões de pele, que são lesões comprovadas com biópsia que são da Spike, eu tenho a oncologia com uma explosão de turbocâncer, ou seja, eu tenho oftalmo com problemas oculares vários, que eles já têm visto várias tromboses que eles não viam, catarata acelerada, redução de acuidade visual, enfim. Então, os nossos colegas médicos, as nossas sociedades médicas, e eu faço aqui um convite para quem estiver nos escutando, nós precisamos abrir câmaras técnicas nos nossos conselhos para discutir, pegar o livro da Pfizer, que é uma comprovação por anátomo patológico das necrópsias dos 1.223 que morreram no livro da Pfizer, e ele falar, vamos tentar, vamos discutir, vamos sentar, porque o mundo hoje, Douglas, está discutindo como fazer uma melhora de qualidade de vida. Nós temos congressos feitos em várias regiões do mundo de chamados protocolos detox. A própria World Council for Health, quem não teve a oportunidade de assistir, entra nesse site, o World Council for Health, vai lá em recursos de saúde, guia detox, está ali publicado tudo que o mundo inteiro já estudou sobre substâncias que têm o poder de inibir a proteína Spike. Nós temos uma nova medicina, nós temos um novo contexto de saúde, nós temos uma crise de saúde invisível, porque nós temos a credibilidade médica quebrada, ela está em xeque. Eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar nessa médica que está na internet falando A e D, ou eu vou acreditar no meu médico que ele é dono do hospital tal da minha cidade e ele tem um currículo que são de 50 páginas. Se esse médico com currículo de 50 páginas não está estudando Spike, ele não está atualizado com o que está acontecendo. Eu atendi recente uma paciente que mora na Alemanha e ela me disse, doutora, na Alemanha as pessoas sempre perguntam se a gente é vacinado ou não, porque se eu precisar internar eu fico na ala dos vacinados ou na ala dos não vacinados, porque eles já viram que a doença está tendo comportamentos diferentes entre os vacinados. Ou seja, nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar no ponto em que eu vou conseguir dosar a carga Spike dos pacientes e falar carga Spike de 0 a tanto, o tratamento é esse, de tanto a tanto, o tratamento é outro, de tanto a tanto, o tratamento vai ser diferente, mas ainda não temos. Então, eu quero provocar você que me escuta, vai lá no site do World Council for Health, vai no Independent Medical Alliance, IMA, e veja o que eles estão colocando. Nós temos grupos médicos que são independentes, nós não estamos ligados à indústria farmacêutica, nós não somos patrocinados pela indústria farmacêutica. Hoje a World Council for Health ela está em 45 países com 250 entidades que se associam na tentativa de falar assim, olha, nós queremos ter liberdade de publicar, liberdade de dizer até do que a gente não sabe, porque nós não temos o conhecimento pleno, Douglas. O nosso conhecimento ele é parcial nesse momento, ele ainda é curto frente ao que tem aí por vir, porque nós dependemos de mais pesquisas do que está acontecendo.
acontecendo, mais e mais pesquisa acontecendo. Agora, uma consideração final, e me corrija se eu estiver errado. Com tantas informações que a senhora me trouxe, parece que o remédio ficou pior que o vírus, parece que o inimigo agora é outro. Deixamos de olhar para o Covid e olhamos para o Spike, essa proteína que traz tanto malefício para o ser humano. Como é que convenço esse médico que ficou tanto de um lado e agora talvez ele não queira dar o braço a torcer? E enquanto ele não torce o braço, a sociedade fica desinformada. Na verdade, eu já participei, eu assisti uma discussão feita no Texas, em que o Dr. Peter McCullough, ele colocava o seguinte, os médicos foram enganados. Não é um erro do médico. Na verdade, a coisa foi tão bem maquinada e feita, de forma que as pessoas, os médicos, eles acreditaram naquilo que era publicado, aquilo que estava disponível. Então, quando ele faz uma pesquisa, ele busca uma comprovação científica do que está acontecendo, ele não acha, ele entende que aquilo é verdade, depende de onde eu leio. Então, se nós entendermos que a classe médica, como a sociedade, eles foram manipulados por um cenário que, quando o Tedros da OMS está dizendo nós nunca obrigamos e eles deram diretrizes, Sim. quando o próprio dono do Facebook, quando Zuckerberg. o Zuckerberg, ele fala, gente, eu era obrigado a cancelar, a gente vai entendendo num cenário que foi maquiado, que foi plantado, para que todo mundo entendesse A isso. politização do processo. A politização do processo. Eu amo dizer que a Naomi Wolf é uma feminista do New York Times, que ela fez uma campanha na televisão americana buscando voluntários, porque isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão humanitária, isso é o mundo vivendo as mesmas mazelas. Agora, nós ainda somos poucos, eu entendo que mais médicos vão se levantar, porque o que eu preciso nesse momento, eu não estou preocupada se o paciente ele é de direita ou de esquerda, eu estou preocupado se hoje ele está padecendo com um adoecimento que pode ceifar a vida dele de forma rápida. Nós estamos vendo pessoas morrerem. Nós já temos hoje, eu vejo já mais pacientes me contando assim, doutora, eu estou com câncer. E a minha oncologista me disse que ela é obrigada a me dizer que eu tenho que vacinar. A paciente me disse isso numa telemedicina. E ela disse, a minha médica oncologista disse, eu sou obrigada a dizer para você que você é obrigada a vacinar. Eu sou obrigada porque eu trabalho neste hospital. É um protocolo. Então, ainda bem que a médica está sendo autêntica com ela. Olha, eu estou só te dizendo isso porque eu sou obrigada. Mas eu vou escrever aqui em prontuário que você não vai vacinar. É isso mesmo, não é? Porque ainda temos um comando nas cadeias de poder. Então, quando mais médicos e as nossas sociedades pararem para falar, vamos discutir isso com integridade científica, eles vão enxergar que tem provas de necrópsia, tem provas de estudos e que agora o cenário é outro. Então, na hora que a gente tiver as sociedades discutindo isso abertamente, sem ideologizar, sem colocar que aqui é de direita ou de esquerda, e eu estou discutindo a técnica, pronto, esquece ideologia, aqui eu não estou dizendo nada sobre ideologia política, eu estou dizendo sobre ciência o que eu já tenho. Se a ideologia política mandar na cabeça do médico, ele vai ser partidário da ideologia que está mandando vacinar. Se a ideologia sair da medicina e nós ficarmos autênticos com o que nós temos, que é cuidar e salvar vidas, as sociedades vão se reunir, vão assentar, vão discutir e vão pensar em estratégias de como que eu posso fazer para neutralizar a spike, como eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida, o que eu vou ter que dar para esse paciente para ele não embolizar, para ele não fazer uma dissecção de aorta, para ele não ter danos, como nós estamos vendo as pessoas morrendo subitamente. Então, é um discurso aberto e com muita humildade, e aí, Douglas, é humildade. A gente precisa ter humildade para dizer para a sociedade que nós ainda não sabemos tudo, mas com o que nós sabemos, nós temos que agir. Percebe que a nossa conversa é outro nível. O que a doutora traz pra gente nos coloca fora da vala comum e nos faz pensar. Querida, quero te agradecer, obrigado pelo privilégio de te conhecer. O meu nome é Douglas Roberto e lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência.